Me chamo Juan e nessa primeira aula do curso vocês vão ter aulas sobre o que são hardwares, o que são softwares do sistema operacional, né, o que são cada componente de um computador e algumas funcionalidades do Windows. Os principais temas são a placa-mãe, né, as memórias que são HD e SSD, placa de vídeo, memória RAM, processador e algumas demonstrações no Windows. Processador. Primeiro, para entender sobre os processadores, precisamos entender o que é um hardware e um software. Hardware é a parte física, como por exemplo um teclado, um mouse ou os componentes de um computador, como por exemplo o próprio processador. Já um software é a parte virtual, são os programas e apps, como por exemplo o Facebook, YouTube ou Discord. O sistema operacional é o mediador do usuário com o hardware. Alguns exemplos de sistemas operacionais são o Android, o iOS ou o próprio Windows, que é o mais utilizado nos computadores. Entendendo isso, vamos falar sobre o processador. Um processador é um chip que interpreta e executa as instruções que são enviadas pelo sistema operacional e pelos programas do computador. Ele é composto por uma unidade de controle e uma unidade aritmética e lógica, que trabalham juntos para realizar as operações matemáticas e lógicas. Ele é responsável por processar praticamente todos os comandos e operações realizadas no computador, atuando desde o controle da memória RAM, que vamos ver já já, até a abertura e execução de um programa, se comunicando com as demais peças da máquina por meio da placa-mãe e seus vários barramentos. Por sua função, o processador é frequentemente considerado como o cérebro do computador, atuando ainda na organização da entrada e de saída de dados, na gravação das informações da memória e nos dispositivos de armazenamento. O processador possui várias unidades especializadas em seu interior, além de registradores, que é um tipo de memória cara e extremamente rápida. De maneira simplificada, o processador recebe uma instrução do software ou do sistema operacional, realiza um cálculo e emite uma resposta. O processo é dividido em 3 etapas, que são busca, decodificação e execução. Memória RAM. A memória RAM é responsável por armazenar temporariamente os dados que o computador está usando no momento. A memória RAM é um tipo de memória volátil, que significa que os dados são perdidos quando o computador é desligado. Ela é usada para armazenar temporariamente os dados que o computador está usando no momento. Ela é acessada pelo processador e é muito mais rápida do que o armazenamento permanente do computador, como o disco rígido que a gente vai ver já já. A capacidade da memória RAM é medida em gigabytes, indica o quanto espaço ela tem para armazenar dados. Quanto mais RAM o computador tem, mais programas e dados ele pode armazenar e acessar ao mesmo tempo. A velocidade da memória RAM é medida em MHz e indica a rapidez como ela pode acessar os dados. Quanto maior a velocidade, mais rápido o computador será capaz de executar as tarefas. A memória RAM, quando por exemplo você copia um arquivo, e se você reiniciar ou desligar o computador, quando você copia ele é armazenado na memória RAM, e quando você reinicia você perde. Ele some, E quanto mais memória RAM o computador tem, melhor vai ser, porque você pode, por exemplo, abrir o Google Chrome, o Discord, o jogo e tudo ao mesmo tempo, e isso vai estar consumindo memória RAM. E se você tiver pouca memória RAM, pode acontecer de ficar travando. E quanto mais rápido ela for, quantos mais megahertz ela tiver, 2600, 3600, mais rápido será capaz de acessar a memória, e assim o computador fica mais rápido também. Memória HD e memória SSD. O HD é responsável por armazenar permanentemente os dados e arquivos do computador, desde seus jogos ao Google Chrome, Discord, aos softwares que você tem e até o sistema operacional. HD significa Hard Disk, que aqui a gente chama de disco rígido, e é um dispositivo de armazenamento magnético, que armazena dados permanentemente. Ele é composto por vários discos empilhados, que são lidos e gravados por cabeça de leitura, gravação. Ele armazena tudo, desde o sistema operacional, que a gente viu anteriormente, até os documentos, fotos e vídeos. A capacidade do HD é medida em gigabytes, ou terabytes, que é quando dá 1000 gigabytes, aí é 1 terabyte. Quanto maior a capacidade, mais arquivos e dados o computador pode armazenar. A velocidade do HD é medida em RPM, rotações por minuto, e indica a rapidez com que os discos giram. Quanto maior a velocidade, mais rápido o HD será capaz de ler e gravar os dados. Já o SSD é uma versão melhorada de armazenamento, funcionando quase como um pendrive. SSD significa unidade em estado sólido e é um dispositivo de armazenamento que usa memória flash para armazenar os dados. Ele é muito mais rápido do que um HD, Não tem partes móveis, o que torna muito mais durável, porque um HD, às vezes, se ele cai,
ele pode começar a corromper alguns arquivos, porque o disco bate, né, na agulha. A durabilidade do SSD também é muito maior, né, do que um HD convencional, porque ele se ele cair, por exemplo, não tem chance de acontecer nada, né, de bater uma agulha nem nada disso. E em compensação, o SSD também é um pouco mais caro, né, mas mesmo assim é muito melhor. O sistema operacional no HD demora uns 2 minutos para ligar, já no SSD ele liga em 15, 20 segundos, né, então é muito mais rápido. Placa de vídeo. A placa de vídeo é responsável por gerar as imagens que aparecem no monitor e é crucial para jogos, edição de vídeo e outras tarefas que exigem muito processamento gráfico. A placa de vídeo é um componente interno do computador que é responsável por gerar imagens que aparecem no monitor. Ela tem um processador gráfico GPU dedicado que executa tarefas gráficas e libera o processador principal, né, a CPU que a gente viu, para outras tarefas. A placa de vídeo tem sua própria memória de vídeo dedicada também, né? A gente viu a memória RAM, aí dentro da placa de vídeo tem a memória VRAM, que armazena as informações gráficas temporariamente. A capacidade da placa de vídeo é medida em termos de desempenho gráfico, que é medido em FPS, que seria quadros por segundo, né? Frames por segundo. Em resolução, quanto maior o FPS e a resolução, melhor será a qualidade de imagem e fluidez dos jogos e outras tarefas gráficas. A placa de vídeo mais poderosa também tem mais memória de vídeo dedicado, que permite armazenar mais informações gráficas e processá-las mais rapidamente. Um computador não precisa necessariamente de uma placa de vídeo, porque muitas vezes os próprios processadores vêm com a placa de vídeo integrada. Vem com vídeo integrado, né? Não é placa de vídeo, é vídeo integrado. Que serve para você mexer casualmente, mas caso você queira jogar, aí já não é indicado, você já não vai conseguir, né? Aí precisa de uma placa de vídeo dedicada, que no caso é essa. Placa-mãe ou motherboard em inglês. É uma placa de circuito impresso que permite interligar todos os componentes de um computador. Nesse sentido, conta com um programa, né, um software básico, também conhecido como BIOS, que lhe permite preencher as suas funções. A placa-mãe alberga os conectores necessários para o processador, a memória RAM, as portas e as restantes placas, como a placa de vídeo e a placa de rede. Sendo assim, quando a placa-mãe recebe energia por meio de uma fonte de alimentação, ela consegue se comunicar com os demais componentes que estão ligados a ela. O que acontece em seguida é que o sistema operacional, né, o Windows, que a gente viu também, entra em ação fazendo a leitura das informações trocadas entre a placa e seus componentes. Assim, o computador pode funcionar muito bem, conhece-se permitindo fazer uso de programas, acessar a internet, entre outros. Aqui a gente tem uma placa-mãe, né? Aqui a gente tem os slots de memória RAM, que são onde elas são conectadas. Aqui seria o processador. Aqui a gente tem umas portas USB, né? Aqui é mouse e teclado, headset, né? Fone de ouvido. Essa portinha aqui é uma portinha de internet, onde recebe o cabo de internet. Aqui seria onde uma placa de vídeo é colocada. Esse aqui é uma pilha. Esse aqui é um dissipador de calor. E entre cada, por exemplo, a memória RAM e o processador, existem vários barramentos, que não está nessa imagem aqui, vários barramentos na placa, que interliga tudo, interliga a memória, o processador, a placa de vídeo, a todos os componentes da placa-mãe, né, que são por onde eles vão se comunicar por meio da BIOS. Agora vamos fazer algumas demonstrações aqui no Windows, né, de algumas funcionalidades que o sistema operacional tem. Vai ser bem simples mesmo, para quem nunca teve contato com o computador, né, nunca mexeu muito bem, entender algumas coisas básicas. Essa aqui é a área de trabalho. Você pode clicar com o botão esquerdo do mouse, que você pode selecionar os arquivos. Se você clicar com o botão direito, você vai ter opções aqui de novo, né? Por exemplo, criar uma nova pasta. Vou colocar aqui arquivos. Vou arrastar ela para cá. Abrindo essa pasta, você pode colocar outros arquivos aqui dentro também, né? Como por exemplo, vou colocar aqui um documento de texto. Vem aqui, vou escrever nele. Pode salvar. Salvou, ele está aqui. Se eu quiser editar também, clicando com o botão direito, a gente tem várias opções, né? A gente tem aqui o renomear, vou colocar aula. A gente pode também, por exemplo, clicar com o botão direito e vir aqui em copiar. Quando a gente copia, esse arquivo agora ele está na memória RAM. Então, se a gente reiniciar o computador, a gente não vai ter nada copiado aqui, né? Que foi o que a gente viu antes. Clicando com o botão direito, a gente pode vir aqui em colar. Agora nós temos dois arquivos aula, um aqui dentro da pasta e o outro aqui na área de trabalho. Um arquivo é a cópia do outro, né?
Agora, se eu quiser, deixa eu só esvaziar aqui. Agora, se eu quiser excluir esse arquivo, botão direito excluir, né? Ele vem para minha lixeira. Se eu quiser restaurar ele também, é só clicar com o botão direito e restaurar. Ele volta para minha área de trabalho aqui certinho, mas vamos excluir ele de novo. E para a gente esvaziar a lixeira, senão tudo que a gente apaga vai ficar na lixeira, a gente tem que apagar a lixeira também. Vem aqui em esvaziar a lixeira. Clicando com o botão direito no arquivo, você tem várias outras opções, né? Como renomear, excluir, criar atalho. O criar atalho não é copiar, você vai criar um atalho para aquele arquivo, como por exemplo aqui. Quando eu abrir esse aula 1 atalho, ele vai abrir essa aula aqui. Isso aqui é só um atalho do arquivo, entende? Então, se eu apagar a aula, esse arquivo aqui já não existe mais. Tá vendo que ele já dá um erro? Deu que tá na lixeira, eu posso restaurar. Restaurei aqui. Mas vamos apagar os dois. Clicando com o botão direito tem outras opções também, como imprimir, editar, né, abrir com, se você quiser abrir com outro arquivo. Por exemplo, a gente estava abrindo com um bloco de notas, mas vamos abrir com o WordPad. Já abre diferente. Enviar para, recortar, que seria um mover, né, e o criar atalho que a gente viu e as propriedades do arquivo, que a gente pode ver o tipo de arquivo, né, que é um TXT, pode ver o tamanho dele, onde ele está armazenado, né, que no caso ele está dentro do meu sistema operacional aqui. Deixa eu fechar aqui. Abrindo o nosso Windows Explorer aqui, a gente pode acessar este computador. Aqui eu tenho um SSD, né, que é onde está meu sistema operacional, porque é muito mais rápido iniciar o sistema operacional no SSD. E aqui eu tenho os principais arquivos, né, os principais programas que eu uso. Já no disco local D, que seria meu HD, eu deixo mais os jogos, né? Porque como eles são maiores e meu SSD não é tão grande, eu prefiro deixar no HD. É um pouco mais lento, mas é o que tem. Se a gente quiser ver também os programas que a gente tem instalado, a gente pode vir aqui e pesquisar painel de controle, programas e recursos. Aqui tem todos os programas que a gente instalou, ou que vem junto com o sistema operacional. Se você quiser desinstalar um programa, você pode clicar nele, clicar com o botão direito desinstalar, e sim, ele vai desinstalar esse programa para você. Essas são algumas funcionalidades do Windows, né? Bem simples mesmo para gente que quase nunca teve contato nenhum com o computador, só para ter uma noção de como é.